Olá, estamos aqui hoje para poder entrevistar a Gabriela. Ela é médica veterinária e o nosso trabalho é sobre o bem-estar de cães com leishmaniose. Gabriela, se apresenta pra gente, fazendo um favor? Claro, meu nome é Gabriela, sou formada pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. Atualmente atuo como clínica médica geral de pequenos animais e fiz parte, muito tempo, do núcleo de estudos na UFLA de bem-estar e comportamento animal, orientada pelo professor Sérgio Gambira. Gabi, como que a leishmaniose visceral é transmitida? Bom, a leishmaniose ela é transmitida através da picada do flebotomínio Lutzomia longipalpis. Ele pica um animal infectado e aí quando ele pica outro animal ele transmite a leishmania. Mas ele é conhecido popularmente como mosquito pálido. E quais os sinais clínicos apresentados pelo animal? Então, os sinais clínicos eles são variados. Os principais são a onicogrifose, que é o crescimento exacerbado das unhas. O animal ele pode ter também lesões de pele, lesões oculares. Ele pode também apresentar descamação em algumas regiões, por exemplo, do focinho, lesões em ponta de orelha. Pode ter dificuldade para andar devido à inflamação das articulações e alguns outros sinais que são menos comuns, como vômito, às vezes diarreia. O animal também pode apresentar emagrecimento progressivo, então são muitos os sinais clínicos. E quais os exames necessários para diagnosticar? O exame padrão ouro seria a coleta de medula óssea para a gente realizar o PCR. Mas aqui na nossa região é muito feito o ELISA-RIF. A gente coleta o sangue do animal e aí a gente pede a diluição dele através do ELISA-RIF, a detecção da leishmania. E existe tratamento hoje em dia? O tratamento que é aprovado pelo MAPA é a miltefosina, né, com o nome comercial conhecido como milteforam. Mas, além dele, né, existem trabalhos que orientam a gente a utilizar outras medicações associadas, como o alopurinol, que é leishmaniostático, ou seja, ele só para a reprodução da leishmania, e a domperidona usada por um tempo. Ela também é leishmaniostática, ela vai parar a reprodução da leishmania. Enquanto a miltefosina, né, que é a medicação padrão ouro para ser utilizada, ela é leishmanicida, ela realmente mata a leishmania. E qual que é a prevenção que a gente precisa tomar para o animal não ser contaminado? Então, o mosquito, ele se reproduz em matéria orgânica. Então, alguns cuidados básicos por exemplo, a limpeza de lote, a gente não jogar lixo, né, em locais públicos, porque aquele local ali, depois, quando ficar úmido, pode ser um ambiente totalmente favorável à reprodução do mosquito. Outro tipo de prevenção são coleiras repelentes contra o inseto. Então, são algumas formas da gente repelir o mosquito, né, e evitar com que ele se reproduza. E quais que são as medidas que o tutor pode tomar diariamente para garantir o bem-estar dele? Bom, um cãozinho com leishmaniose é importante que ele faça exames de rotina a cada 6 meses. Isso porque ele pode ser acometido, né, com diversos sinais clínicos. Entre algumas situações que eu não citei, alguns órgãos podem ser acometidos, como o fígado, que pode aumentar de tamanho, nós chamamos de hepatomegalia, ou os rins, pode causar uma insuficiência renal. É mais comum a insuficiência renal crônica do que a aguda, mas a aguda também pode acontecer. Então é muito importante que a gente faça exames periódicos, né, no mínimo a cada 6 meses. Além dos exames, é muito importante o tutor estar atento aos comportamentos que o seu animal vai apresentar. Por exemplo, um animal que sente dificuldade para andar, dificuldade para se levantar, um animal que está andando com o dorso arqueado, provavelmente ele está apresentando algum desconforto ou dor. Então, esses são sinais, né, que o animal ele não está legal. Um animal que está perdendo o apetite, perder o apetite é normal? Não. Ele está emagrecendo, você está notando que ele está emagrecendo. Isso não é normal, alguma coisa está acometendo ele. Então, o tutor tem que ficar atento a esses sinais. Mas para ele ficar atento aos sinais que são diferentes, primeiro ele precisa saber como é a situação normal do seu animal. Então, é muito importante que ele esteja observando o seu animal diariamente, observar o comportamento dele diariamente. Com tratamento, o cãozinho consegue ter uma vida normal? Bom, ele consegue ter um bem-estar seguindo o tratamento, né? E fazendo esses exames periódicos. Como assim ter um bem-estar? Para avaliar o bem-estar do animal, a gente segue as 5 liberdades do bem-estar animal, que é estar livre de fome e de sede, estar livre de desconforto, estar livre de medo e de estresse, ele poder exercer os comportamentos naturais da espécie e ele estar livre de dor e de doença. Bom, então ele não consegue viver normalmente porque uma das liberdades vai estar sendo ferida, né? Ele vai estar com uma doença. Então não vai ser uma vida normal, porque não é normal tomar medicações todos os dias. Mas a gente consegue garantir as outras liberdades.
Por exemplo, uma boa nutrição, fazendo os exames periódicos, né, acompanhando se ele está emagrecendo ou não, a gente consegue fazer com que esse animal, por exemplo, não tenha aquele emagrecimento progressivo, livre de desconforto, vendo, por exemplo, se ele vai ter lesões em ponta de orelha, as unhas muito grandes, né, onicogrifose, a gente consegue aparar aquelas unhas, cuidar das lesões, para que, por exemplo, uma lesão sangrante não fique atraindo moscas, para que não dê miíase. Então, esses cuidados vai levar com que ele tenha uma vida de qualidade, ele tenha um bem-estar enquanto ele puder e que a gente possa prolongar essa vida. Agora, normal já não vai ser, porque o normal seria ele fazer, exercer todas as funções normais da espécie sem ele tomar nenhum tipo de medicação, sem ele ter que ficar submetido, né, a esses cuidados. Claro que todo animal precisa de cuidado, mas nesse caso são cuidados especiais em relação à doença. Mas ele consegue ter um bem-estar de vida, sim. Ótimo. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada. Encerramos a nossa entrevista hoje. Muito obrigada.